Pode, meu pai. Perfeito. Gente, boa tarde a todos. Estou vendo irmãos meus, meu irmão Jorge Logombé, meu irmão Davizinho de Airá, Fernando Cury, né? Toda essa galera aí que é de Jaçanã, enfim, é um prazer estar com vocês. Sérgio de Ajunção também. É um prazer estar com todos vocês mais uma vez, aqui a gente junto, nem que seja virtualmente, né? Mas a gente tem a possibilidade de ver que estamos vivos, estamos com saúde e que, graças a Deus, o Orixá nos deu condições de atravessar isso, com um teto, com uma comida, né? E até amparando muitas pessoas conhecidas que estão passando muita necessidade nesse momento. E esse próprio apoiar as pessoas é uma coisa profundamente ética, né? Que deve ser louvada e deve ser estimulada dentro da religião da gente, né? Eu não vou me ater muito a definir ética e conceitos todos. Eu vou fazer uma abordagem bem básica, porque é uma palestra que já foi feita no grupo de estudos do Paulo Goffman, está disponibilizado no YouTube, sobre ética e candomblé. Né? A ética que a gente tem que ter em mente é que a ética é essa compreensão, a percepção, né? A visão que nós temos de ter sobre qual é o nosso valor de conduta, quais são os princípios que usamos para o agir da nossa vida na sociedade. É o respeito a uma série de princípios e padrões que permite a vida ser decente, permite a vida ser digna, né? Que rege essa boa convivência da vida. Ética no sentido amplo, né? E a gente tem que aplicar essa compreensão, essa visão de mundo sobre esse valor de conduta dentro da nossa religião. Isso é fundamental para que a gente possa interagir. O candomblé não tem um código de ética, exemplo, vamos dizer, do código de ética profissional que a gente tem na medicina, que a gente tem na área do direito, né? Juridicamente, a gente chama isso de deontologia. A gente não tem um código de ética que norteie a gente, que diga o que deveria ser. Ok. Então, isso confunde muito a ausência de um código, né? Porque nós não temos um poder central, um órgão central, a exemplo, vamos dizer, da Igreja Católica, né? Que há toda uma área de direito canônico, há um código de ética que norteia a conduta do sacerdote. Nós não temos esse poder central, como também não temos uma orientação central. No candomblé, a coisa se espalha entre as casas matrizes, ditas matrizes, né? Então, nós temos entre as várias bandeiras, as várias nações, posturas, procedimentos e rituais que diferem uma das outras. Então, cada um segue dentro daquele padrão, ou pelo menos deveria seguir dentro daquele padrão. Né? Não se confunde a ética com a moral. A moral não tem muita ligação com a ética. Elas estão na mesma área, mas são diferentes. Ética é mais uma teoria, é mais a concepção da nossa norma de conduta. Né? A moral é a prática dessa ideia, é a prática dessa concepção. A partir do momento, ou daquilo que a gente entende ser ético, a gente age de determinado modo ou não. Né? O princípio ético ele vai se traduzir, ele vai se espelhar numa atitude moral. Por exemplo, eu costumo sempre dar esse exemplo. O princípio ético diz que a gente não deve pegar aquilo que não nos pertence. Né? Não é nosso, eu não devo pegar, não devo me adonar daquilo ali. A questão moral fica na pergunta: roubo ou não? Pego ou não? Por trás da dúvida moral vai existir um princípio ético que inspira você e que você age moralmente a favor ou contra esse princípio. Né? Então, esse princípio moral se traduz numa atitude. Esse princípio ético, perdão, se traduz numa atitude. Né? A moral, nesse sentido, ela pode dizer que ela é mais ou menos relativa. A ética, não. Existe um princípio geral, não escrito, de concepção do que é ético. Não é ético que eu mate alguém, embora isso também seja um comportamento legal, um comportamento moral,
Não é ético que eu tire a vida de ninguém, mas eu moralmente, em determinadas situações, posso me permitir fazer. Né? Uma situação de legítima defesa, ou, enfim. De qualquer jeito, ética e moral caminham juntas para assegurar o quê? Um bem-estar, a convivência saudável, a tolerância, a empatia de todos nós, né? Um pelos outros. Para deixar mais claro, a gente tem sempre a pergunta ética, por que eu devo fazer isso ou aquilo? Que argumentos eu tenho que justifiquem essa minha atitude? Né? E a pergunta moral é aquilo, o que eu devo fazer? Devo fazer ou não devo fazer? A ética é um princípio que está por trás disso, que vai inspirar tudo isso, inclusive a prática. Né? Não carece de muito estudo e de muita conversa os motivos da gente preferir uns valores a outros, né? Como umas valores a outras. Então, simplesmente responder a pergunta de por que nós temos que ser éticos e morais. A ética não é uma coisa relativa, embora todo mundo ache, cada um tem uma ética. Não, a ética não é relativa. Ela vai, também, por outro lado, se construindo conforme o grupo social, conforme a época, conforme a situação, conforme o caldo cultural, né? Mas a ideia, a concepção é de que ela é geral. Um exemplo de ética geral é essa tentativa universal da Carta dos Direitos Humanos, né? É um código ético que deve ser estendido a todo mundo e deve ser respeitado por todo mundo. Não se pode pensar que existe alguém sem ética. Né? A ética é uma ficção. Todo mundo tem um ponto ético. Não existe uma pessoa aética. Pode existir pessoas antiéticas, que sejam contrárias à ética que nós praticamos no seio social, na nossa comunidade. Tudo. Existe uma definição que eu gosto muito, do Immanuel Kant, em que ele diz: tudo o que não puder fazer, tudo que você não puder contar como você fez, não faça. Isso é como uma bússola. Né? Se eu não posso contar que eu fiz um ato ilegal, então, eticamente, eu não devo nem fazer esse ato. Né? Tudo aquilo que a gente não possa justificar com uma conduta ética, com um comportamento ético, uma razão ética, a gente não deve fazer. Né? E, bom, eu tinha colocado, o Vinícius tinha me pedido para colocar, vou dar uma olhadinha aqui na imagem, um texto para abertura da roda de conversa, né, para divulgação, e eu coloquei querer, poder, dever e convir. Roda de conversa sobre questões éticas no Candomblé. Eu queria centralizar exatamente nesses 4 aspectos: querer, poder, dever e convir. Né? Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, um texto na Bíblia, ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Isso também é um princípio ético. Né? Eu gosto de usar, independente de ser Bíblia ou não, de ser uma norma religiosa ou não, eu gosto de usar isso como exemplo. Existem várias coisas lícitas que não nos convêm. Então, esse equilíbrio entre o poder, o querer, o dever fazer e o me convir fazer que está centralizada a questão ética. Então, eu vou partir para uns exemplos que eu considero que sejam válidos para a gente debater dentro desses aspectos éticos. Né? Nós temos, dentro do candomblé, nós temos a questão do desigual e do diferente. Né? Somos diferentes, todos, de todas as nações, de todas as práticas, nós somos diferentes, mas nós não somos desiguais. E as pessoas confundem sempre o que é normal com o que é comum, o que é diferente com o que é desigual. Né?
Primeiro aspecto ético, que eu acho que deveria ser abordado e pensado por todos, principalmente aqueles que vão abrir uma casa ou que tenham uma casa aberta, é essa justificativa que a mim me parece um mito, com perdão da palavra, que se tornou um palavrão, um mito que as pessoas cultivam de que cada um mexe a panela do seu jeito. Cada qual faz na sua casa aquilo que acha que deve. É válido isso? É um aspecto ético que a gente tem que pensar. Eu posso ter na minha casa a minha panela, a minha colher de pau, mexer a panela do jeito que eu quiser, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Posso usar qualquer outro tipo de forma e de procedimento, de forma para fazer o caldo, mas o caldo tem de ser com os mesmos ingredientes. Eu posso alterar a ordem de colocação dos ingredientes, eu posso misturar esse ou aquele mais, eu posso apresentar um resultado no menor ou no maior tempo, mas o ingrediente do caldo é o mesmo. Eu não posso me permitir modificar, eu posso acrescentar um ou outro tempero, mas eu não posso modificar a substância, a essência desse caldo que nós estamos fazendo. Então, o primeiro princípio ético que a gente deveria discutir, a primeira questão ética, melhor dizendo, é exatamente isso. Que nós somos diferentes, mas não somos desiguais. E que dentro dessa diferença, a gente tem que buscar o que é diversidade do que é aberração. Existem coisas que são efetivamente aberrações. E eu costumo dizer, está na hora da gente mostrar o que não é candomblé, com exemplos, sem medo de ferir, porque a gente vai estar sanando, a gente vai estar deixando saudável uma ética que existe. As pessoas falam tanto de juramento, de Iuá, de Ieló, de Itãs, e a prática fica totalmente isolada e distanciada disso. Então, essa é a primeira questão ética. A segunda questão ética, também, que, ao meu ver, é bastante importante, é essa chegada desses cultos ditos tradicionais africanos. Nada contra. O que me assusta um pouco é essa influência dentro do candomblé, esse abonamento que as pessoas dão sobre a ótica da tradição e pureza. Veio, sabe o que lembra? Anos 70, por aí, anos 80, em que se tinha aquela imagem do que o americano é melhor. Se veio dos Estados Unidos, é melhor. Se veio da Europa, é melhor. Então, a gente não tinha, o nosso complexo brasileiro de vira-lata, que é comumente falado, a gente abdicava de valores e princípios já arraigados na nossa cultura, na nossa sociedade, nas nossas práticas, em detrimento de um produto estrangeiro, com a presunção, talvez até a pretensão, de que aquele produto fosse ser melhor para nós. Então, isso já ocorre no candomblé há bastante tempo, o José Beniche documentou isso no livro dele, no Urumaiê, desde 74, a chegada daqueles bolsistas universitários nigerianos do Rio e São Paulo, fazendo curso de língua iorubá e transmitindo ensinamentos que foram adotados por muitos como sendo eficazes, válidos, mais válidos do que aqueles que foram passados pela ancestralidade. Então, esse abonamento de iniciação em terras africanas, iniciação em Ifá, com todo respeito, títulos que são outorgados e obtidos por pessoas, por um soberano africano, isso eticamente não dá abono a ninguém de praticar ou praticar algo contrário ao legado ancestral do candomblé e não a torna melhor nem maior do que ninguém, não dá aos atos dela a legitimidade que as pessoas presumem que tenha. Eu sou apenas iniciado no candomblé, e, me perdoe, já está de muito bom tamanho, porque é muita coisa para a gente não conseguir aprender. A minha mãe de santo costuma dizer,
Nasci sem saber nada, vivi sem saber nada, vou morrer sem nada saber. E o que eu não souber, talvez os vermes venham contar no meu ouvido. O Jorge já deve ter escutado isso dela várias vezes, né? A gente morre sem saber tudo. Que bom, né? Porque é uma máxima de Fá que diz que quanto mais a gente está próximo do segredo, mais próximo a gente está de Iku. Então, eu quero ficar distanciado desse segredo absoluto que as pessoas tanto buscam, né? Outra coisa, outro detalhe nesse mesmo esteio. A gente vive um momento político caótico, a gente vive um momento político de desavença, que tem reflexo no seio social, tem reflexo na relação entre as pessoas, enfim. Como lidar dentro, vamos dizer, da minha casa, com filhos meus que apoiam isso que aí está, que apoiam as diretrizes traçadas, né? É uma questão ética que tem que ser envolvida, tem que ser observada. Como lidar, por exemplo, com a diferença que eu tenho com a minha Ialorixá, ou com o meu Babalorixá, que apoia veementemente a conduta, a postura e o pensamento do governo que aí está. Como lidar com isso? É uma questão ética fundamental no momento, a gente tem que enfrentar isso aí, né? Outro aspecto ético, as pessoas se preocupam muito, fulano saiu, acham que a ética se resume ao fato do filho de santo sair da minha casa e ir para a casa do outro. Fulano não foi ético em aceitar o meu filho, não deveria ter aceitado. Quem deveria ter aceitado? É uma questão que a gente tem que abordar com muita clareza. É melhor nós termos um adepto que saia da minha casa e vá para a casa do meu irmão Jorge, ou vá para a casa do meu irmão Davi, do que saia e vá para um culto neopentecostal, falar mal do candomblé, depor contra a imagem da religião, né? Então, é melhor que ele continue dizendo axé na casa de um irmão, porque no frigir dos ovos todos somos irmãos, né? É melhor que ele continue dizendo axé na casa de um irmão, de um conhecido, do que gritar aleluia no universal. O meu pensamento é esse. Então, essa questão ética tem que ser abordada e tem que ser vista por todos nós, que nós não somos inimigos. Não deu certo na minha casa, ou eu não dei certo na casa de fulano, não combinou com a minha atitude, e eu saí em busca de um melhor caminho. E aí já engendra uma outra questão ética, né, que é a troca constante de casas pelas pessoas, idas e vindas da casa. Atualmente, raras são as pessoas que terminam a sua iniciação numa mesma casa. E isso também é uma questão ética, por quê? Porque as pessoas acabam tendo um aglomerado de conhecimento ou de informações e não adquire formação nenhuma, quase. Né? Outra questão também ética, eu estou colocando para vocês para que vocês suscitem debates. Tá? Vou até encerrar, porque tem muita coisa. Outra questão. Uma casa de axé, o dirigente, de repente, muda de nação. É uma questão complicadíssima isso. Não seria ético. Eu não posso, com 27 anos de iniciado, sair agora, tomar uma obrigação em jeje e aí, vamos dizer, mudar a gira. É válida essa troca de águas, como a gente costuma dizer, antes dos 7 anos, antes de você terminar seu ciclo de iniciação? O que te faz pertencer a um axé? É você ter entrado e tomado uma obrigação nesse axé, ou você, além disso, seguir os dogmas e aquelas diretrizes daquela casa de axé, daquela raiz de axé? Né? Pessoas... Por exemplo, eu, Davi, meu irmão Davi, Jorge e outros irmãos aqui, nós temos uma coisa curiosíssima. Nós temos 2 casas matrizes da raiz do Axé Opofongá. Nós temos uma casa em Salvador e nós temos uma casa no Rio de Janeiro. Apesar de, aparentemente, não haver dissenso entre ambas e há um acolhimento entre todos os irmãos, é uma questão ética complicada a se resolver quando
procedimentos começam a diferir de uma para outra, né? E quando ambas avocam a si a condição de primeira e, portanto, a gerenciadora das normas e procedimentos. São questões éticas que a gente tem que estar vendo, né? Nesse sentido, também a gente vai caminhar para o seguinte: o mais velho, aquele pai de santo, a mãe de santo, já estruturado, já formado, renomado, quando ele comete uma atitude antiética ou faz algum procedimento que não condiz com as normas da raiz do axé dele, esse equívoco ético dele a gente pode aproveitar para justificar e fazer também? Por exemplo, há determinadas nações, raízes, etc., de axé, que não iniciam iaús para determinados orixás. E aí, do nada, o meu babalorixá resolve iniciar alguém para aquele orixá. Vamos dizer uma coisa que seria uma aberração. As pessoas, meu pai de santo, a minha mãe de santo, resolve iniciar alguém para Agé Saluga, né? Ou então para Yamin. Isso é um equívoco ético, no meu modo de ver, também um equívoco religioso, um equívoco de prática religiosa, e eu posso, a partir daí, dizer também, eu também vou iniciar, porque o meu mais velho fez. O meu pai de santo usa torso e pano da costa amarrado. É uma questão bem material. Por causa disso, eu também posso me sentir no direito, ou talvez até no dever de usar. A ética pergunta essas coisas para a gente, né? O mais velho, que já está conceituado, renomado, publica um livro com segredos, com coisas com coisas internas da religião. É válido, é uma questão ética para a gente observar, né? A gente não pode substituir a folha de axé pela folha do livro. Ninguém mastiga a folha do livro para botar na cabeça. Ninguém toma banho de folha de livro, né? É uma questão ética que a gente tem que enfrentar sem medo. Não é enfrentar essas questões não significa necessariamente criticar a postura da pessoa, mas raciocinar em termos baseados naquilo que é plausível, né? Não é tolerável. Mas 3 aspectos, eu estou jogando para vocês aí para incitar o debate, né? Essa descaracterização dos ritos, essa reinterpretação dos mitos que a gente tem, a adaptação dos mitos ao bel prazer das intenções e interesses da pessoa, novas qualidades, caminhos de santo, dá um rapaz que faz desenhos de orixás, ele inventa mitos. A gente não está lidando com divindade, a gente não está lidando com herói Marvel, né? A gente não está lidando com X-Men. A gente está lidando com divindades ancestrais que foram transmitidas para nós através de um legado que deve ser mantido, né? Como combater esse tipo de coisa? Como orientar as pessoas que não adquiram esse tipo de informação como válida, né? Há horas, sinceramente, que eu paro e penso se existe algum conteúdo naquilo ali, porque adquire a coisa narrada com uma forma tão verossímil que leva você até a ter dúvida, né? Isso também vai para outro caminho. A exposição midiática, a questão de... Eu não sou contra filmar, eu não sou contra documentários, né? Na página da Casa de Iemanjá, eu coloco vários documentários, mas sempre com o cuidado e o critério de não demonstrar aquilo que não deveria ser trazido a público, né? Eu aceito fotografias e filmagens na Casa de Iemanjá apenas para registro dos filhos. E, hoje em dia, isso se tornou quase que como uma certidão de nascimento e de batismo, né? As pessoas precisam comprovar, porque várias outras
alegam, né, eu tomei uma obrigação no Ventura, no Ontologia, no Engenho Velho, e hoje em dia a gente precisa comprovar até esse tipo de coisa, porque a história caminhou por um atalho que pôs fim à legitimidade da palavra, né? As pessoas acabaram comprometendo a palavra, que é uma coisa sagrada dentro da nossa religião. Existem mais 3 aspectos. Um diz respeito às cobranças exorbitantes que nós vemos sendo praticadas, até quando isso é válido, até quando é ético, tendo dinheiro que mal tem em fazer, né, em pagar, o quanto isso desabona eticamente a nossa religião, o quanto isso depõe contra a imagem do candomblé e transformou o candomblé como mercantilista, né? A questão que foi suscitada na roda de conversa passada sobre essa crescente discriminação do branco dentro do candomblé, né, conforme a tese de doutorado do Robson, né, que o branco não tem santo, é uma questão ética seríssima que a gente tem que abordar. E, por fim, eu deixei por fim, provocativamente, um aspecto que nós temos que lidar, porque é de extrema importância: a integração de pessoas transexuais, né, no candomblé. Como sacerdotes, como praticantes, nós não temos o direito de tirar dessas pessoas o direito delas de praticarem a fé. Nós não podemos nos colocar apenas na posição de espectadores deles. Nós temos que ter uma empatia também, além do olhar de como o candomblé vê essas pessoas, temos que ter o olhar de como essas pessoas veem o candomblé, o quanto elas precisam dele, né, e o quanto elas gostariam de participar. Já houve, antigamente, há muitos anos, até a proibição de iniciação de homens, pessoas do sexo masculino, no candomblé. Isso é registrado historicamente. E nós estamos vivendo isso de outra forma. Nós temos que adequar essa situação, por mais esdrúxula que nos pareça, por mais delicada que seja, mas nós temos que adequar essa situação às tradições do candomblé. Não posso deixar uma mulher trans usar saia, pano da costa, bata. Isso pertence à indumentária da mulher natural, vamos dizer. Vamos arrumar uma vestimenta que sirva para ela. Por que não um alacá? É uma questão que eu já debati dentro da minha casa com alguns filhos de santo meu, assim, bem en passant. Nós temos que adequar essas pessoas, porque essas pessoas, não procurando casas de axé, casas de tradição, casas que perpetuam a ancestralidade de formas dignas, elas vão dar vazão ao interesse delas ou à fé delas em locais outros, né? E, infelizmente, não há iluminação no beco. A palavra dói. Eu estive em Salvador, conversei com Ângela, filha de mãe Carmen, que é aqui querida da casa, do Gantoá, e ela se chocou quando eu falei a expressão beco. Ela falou: meu irmão, eu não gosto dessa expressão. Eu disse: mas é essa daí, essa é a ferida, e a gente tem que lidar com essa ferida, raspar essa ferida, para poder criar casca, né? E é isso, eu acho que é isso. Eu só vou dar um exemplo básico, bem rápido, de ética, usando um fato que aconteceu recentemente, né? Me parece que foi em Goiânia, se eu não estou enganado, não me lembro a cidade, em que o governador liberou templos de funcionário, para funcionário, aliás, e com uma série de exigências, né? Existia um diploma legal, portanto, um decreto que permitia que as pessoas fizessem seus cultos,
mas com máscaras e com álcool gel, e não tivesse aglomeração, etc. e tal. E foi amplamente divulgado um vídeo de um rapaz que depois se justificou, dizendo que ele adotou todas as posturas, botou as máscaras nas pessoas e tinha álcool gel, e de mais a mais existia uma lei que protegia essa prática nesse momento. Aí está um exemplo ético. Né? Nem tudo que eu posso me convém. No atual momento, não convém. Ainda mais que há suscitado aquela questão da máscara, do uso da máscara dentro do candomblé. Né? Obviamente, não é uma máscara de carnaval, porque essa máscara, não é porque a máscara tampa o rosto, é porque a máscara, dentro da tradição, dentro do culto, ela implica uma ligação com Gueledé, ela implica uma ligação com Baba Egum. Então, é por isso que nós não usamos máscara, nós temos que parar para pensar também nisso. Né? Mas há toda uma restrição ao uso de máscaras, a tamparem os nossos rostos. Né? Então, esse é um exemplo do querer, poder, dever e convir. Tudo é lícito, o que pode ser lícito nem sempre é o que eu quero, nem sempre me convém, e nem sempre eu devo fazer. Eu acho que foi até longo demais a explanação, mas eu suscitei vários aspectos para que vocês abram o debate aqui e fora daqui, para que a gente faça uma interação maior e cheguemos a um consenso de como lidar com essa questão ética no candomblé. Né? Há um autor, não tenho medo de dizer, porque está escrito, Reginaldo Prandi conceituou a nossa religião como uma religião aética. Como eu expliquei antes, filosoficamente, não existe ninguém aético. Existe antiético. O candomblé tem, sim, tem ética, tem uma ética própria, as soluções, as resoluções são dadas de uma maneira, de um procedimento bem específico, e nós temos que preservar isso aí. Então, eu quero agradecer a presença de todos, espero ter jogado várias sementes, né? E quero o retorno de vocês, quero o debate de vocês. Vinícius, a bola é com você, o Ganja Saná, a bola é com você. Muito obrigado por terem me ouvido, espero ter contribuído de alguma forma. Libera o seu microfone, já pode falar, você está o primeiro aí. Fica na tela. Agora, Sérgio, você tinha cortado o meu microfone. Boa tarde. Posso falar? Pode. Sou eu? Posso falar? Pode sim. Agora, velho. Que o pessoal da antiga que ajudou na cozinha na época da Santa Ceia, por exemplo, tipo o Moigi também, que não está aqui, saudade dele, esse pessoal tem uma certa dificuldade em lidar com... Ele lida muito bem com a Guidavi, entendeu? Com essa tecnologia toda, ele ainda não lida. Vamos lá, meu pai, a palavra é sua. Eu ainda vou fazer um tutorial ensinando a tirar couro de cabrito. Uma tremenda honra estar aqui, ouvindo mais uma vez essa palestra. Quero destacar que o Grupo de Estudos Braulio Goffman foi quem primeiro acatou essa sua proposta para discutir. Esse vídeo está lá no ar ainda, no YouTube, no nosso canal. E o Grupo de Estudo vem, ao longo desses 10 anos, faz agora, buscando justamente estabelecer esse tipo de discussão. E aqui, dos nossos encontros e as coisas que a gente sempre debate, a gente já identificou alguns mitos que foram criados, e um deles, que para mim, no meu entendimento, é um dos mais danosos, é essa coisa de que o candomblé pode tudo. Né? Isso fere um princípio muito elementar do próprio processo iniciático, que é o juramento que se faz. Todos nós, quando recolhidos, fazemos lá os nossos juramentos, não é? Não bebe no gargalo da garrafa, não come peixe de pele, não come aranhola e por aí vai.
Isso são, sim, características para estabelecer a sua conduta. Isso é um processo ético. A gente é cheio de regras, cheio de normas, cheio de posturas que você tem que adotar. Não só na sua casa de santo, como também na sua vida pessoal. Você não pode ser um bandido lá fora e ser um vodunce aqui dentro do terreiro. Isso definitivamente não existe. Agora, a gente tem que entender o processo histórico de todas essas questões. O candomblé, assim como todos os outros segmentos da sociedade, ele, na verdade, está sempre correndo atrás, não das novas posturas que a sociedade como um todo assume. A gente já tentou buscar aqui um debate, o senhor falou das pessoas trans, a gente já tentou trazer aqui, eu quero esse ano ainda elaborar um documentário sobre a questão dos transplantes, a bioética, né? O transplante, que é uma discussão que o candomblé não tem, e todas as vezes que a gente fala sobre isso, os princípios são todos princípios católicos. Ah, não, porque tem que voltar inteiro. E se for o seu filho que precisar do transplante, você vai fazer o quê? Você vai deixar ele morrer? Claro que não. Né? Agora teve recentemente das cerimônias fúnebres, não é? Que eu também quero esse ano botar o grupo para discutir isso de uma forma bem ampla. E no caso da Covid, faz o quê? Expõe todo mundo, não faz no corpo, vai fazer num sinrum, vai fazer na xexê, num tambo. A gente não pode ter essa postura, justamente o candomblé não pode ter essa postura de negar a realidade. Isso não faz parte dos nossos princípios, dos nossos conceitos. Não é? Muito pelo contrário. Né? O iniciado, a pessoa que pertence à religião de tradição de orixá, ela tem uma análise até bastante privilegiada, né, da realidade, através do jogo de búzios, dos oráculos, do caboclo, do preto velho, enfim. Né, de você se precaver do que está por vir, de você se adaptar, de você se remoçar e tudo mais. Então, essa tese, essa história de que cada um faz na sua casa o que quer, ou de que o candomblé aceita tudo, acolhe tudo e pode tudo, é uma tremenda tiro no pé. Né, uma campanha contra. Agora, como é que vai resolver isso? Eu, sinceramente, não tenho ideia. Eu acho que o senhor apontou uma direção bastante significativa, que eu sei o que não é candomblé. Né? Nós sabemos. E aí nós estamos falando, sim, dos excessos, dos absurdos, como o sujeito que filmou o abate de um cabrito no meio de um terreiro e botou isso no Facebook. Gente, para quê? Todo mundo sabe que mata o cabrito, sabe como é que mata, não tem nada para ensinar para a gente. Se isso não for um exibicionismo puro e simples, não é outra coisa. E aí eu acho, sem querer ser aqui o fiscal do mundo, né, a palmatória do mundo, eu acho que a comunidade dos terreiros tem a obrigação, sim, de exercer um poder de reprovação sobre esse tipo de atitude. Né? Existe aí gente que acha que é contra, porque a gente não pode falar mal dos nossos. Gente, na boa, um dos nossos que cometa uma barbaridade dessa natureza tem que ser reprovado, porque isso não faz parte das nossas práticas nem das nossas condutas. Não é? Eu acho que o candomblé tem uma capacidade gigantesca, imensa, de se reinventar, de se adaptar às realidades, e por isso que, apesar de toda a perseguição que a Igreja Católica fez com a gente, que não chega, isso que os evangélicos fazem hoje é fichinha, perto do que a Igreja Católica fez com a gente, que a Igreja Católica tinha poder de Estado, o arcebispo mandava a polícia fechar o terreiro e ia lá e fechava mesmo. Né? A gente sobreviveu a isso, justamente por essa capacidade de estar relacionado à realidade, né? E estar relacionado à maioria da população,
que têm, sim, carinho pelas religiões de tradição africana e tudo mais. Então, eu acho que o senhor... eu sou muito fascinado por essa sua palestra, me sinto muito honrado de ter a oportunidade de assisti-la mais uma vez, apesar de ter gravado. É isso, a gente tem que começar a dizer o que não é o candomblé. Isso já é um grande avanço numa situação onde as pessoas não querem apontar o dedo umas para as outras, e não é questão de cheirar o caguete, mas a gente tem que começar a dizer, quem é que vai dizer o que é, o que não é o candomblé, se não fomos nós? Né? Quem é que vai dizer quem são e não são os nossos líderes? É o Crivella? Né? Ou é o Malafaia, que há pouco tempo, o ano passado, quis desancar o Ivani dos Santos, dizendo que ele não era líder. Mas não é o Malafaia que vai dizer isso. Não é? Então, eu acho que o caminho é esse. A gente tem que firmar postura, a gente tem que firmar posição, sim, e apontar o que é e o que não é o candomblé. E aí eu estou falando dos excessos, desse tipo de coisa que atenta só contra a nossa religiosidade. Um grande abraço a todos, foi um prazer, espero que estejam todos bem, seguros, confortáveis, e que, para Bolsonaro.